Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Débora, você é a professora de Química de vocês. Vamos estudar, vamos aprender, vamos rever alguns conceitos básicos. Você, fases, você, primeiro período. Vamos começar lá do zero. Vamos relembrar alguns conceitos. Vamos aprender outros. Não se descabele. A química não é tão ruim assim. Eu sempre falo e vou falar conforme vão acontecendo as aulas, vão vir acontecendo as aulas, que a química é igual a mulher. Vocês vão ver, nós vamos ver, quando falarmos sobre ligações químicas, eu sempre comparo com a mulher, perca de elétrons, ganho de elétrons, substâncias. Vamos ver tudo isso, mas vamos ver com calma, não se descabele. Vamos rever e vamos aprender também. Coloquei um esquema aqui para a gente não se perder, para a gente conseguir relembrar alguns conceitos, aprender sempre juntos. Não se desespere e nem se desestimule. Tudo bem? Vamos nós. Coloquei esses vídeos aqui, coloquei uns vídeos aqui para a gente relembrar, para a gente logo, química. Sempre quando falamos de química, a gente pensa num laboratório, a gente pensa nas substâncias acontecendo, não é isso? Nas reações acontecendo, desculpa, não é isso? Então, vamos lá. Eu comecei aqui, olha, deixa eu descer. A vidraria aqui com as substâncias, né? Com os líquidos, e aí eu começo a colocar aqui para vocês o conceito entre átomo, elemento, molécula e substância. Sempre quando eu falar de átomo, eu falo que ele representa o elemento químico. Coloquei ali, ó, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul e uma bolinha amarela. Ou seja, cada bolinha dessa eu posso falar que é um átomo. Tudo bem? Diferentemente, quando a gente fala de moléculas. Eu falo que moléculas é o grupo de átomos ou de elementos. Esses elementos podem ser iguais ou diferentes. Como eu coloquei aqui, olha, duas bolinhas vermelhas. Então, eu posso falar que são dois átomos iguais, não é isso? É como se eu falasse aqui, ó, O2, o gás, o oxigênio. Aqui, ó, eu coloquei 3 bolinhas de cores diferentes, porque eu falei para vocês que moléculas é o grupo de átomos ou elementos, e esses podem ser iguais ou diferentes. Tudo bem? E aqui, 3 moléculas, 3 átomos iguais, 3 bolinhas verdes. Continuando o conceito, eu falo o seguinte, ó. Eu falo que, aqui eu também coloquei, olha, as moléculas, ó, são grupo de átomos iguais, não é isso? E aqui eu venho descendo mais. Eu falo o seguinte, ó. O número de elementos... Deixa eu subir um pouquinho, desculpa. O número de elementos, o de átomos, o de substâncias e o de moléculas representados no sistema são respectivamente, ou seja, eu quero que vocês aqui, olha, me coloquem... Tinha que aumentar mais aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, uma bolinha azul e uma amarela. Embaixo aqui, eu coloquei uma bolinha amarela e 2 azuis. Ou seja, se eu falo, vamos lá, vou voltar aqui, olha. Eu falei aqui que átomo representa um elemento químico. Então, ali ele quer saber átomos e moléculas, não é isso? Então, vamos lá. É como se átomos, nesse exemplo aqui, eu coloquei, olha, átomos são essas bolinhas de cores diferentes. Deixa eu descer. Aí ele te dá essa figura aqui e pede para você colocar para ele a quantidade de elementos, átomos, substâncias e moléculas. Então, vamos lá. Átomos. Átomos eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque átomos é cada bolinha dessa.
Ele fala que átomos são elementos químicos, não é isso? Então, eu falo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu venho e falo de elementos, eu já falo o seguinte, ó, a bolinha azul representa um elemento. A bolinha amarela representa outro elemento. Desculpa, peraí. Outro elemento químico, vamos botar assim. Só que, quando ele se liga aqui, olha, ele forma ó, um conjunto aqui, olha. Aqui eu estou falando que eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro elemento, aqui eu tenho outro elemento. A bolinha verde já é o outro elemento, não é isso? Só que a bolinha verde ligada à amarela. Só que essa bolinha amarela ligada ao azul é igual a essa. É igualzinho, como se eu falasse aqui, olha, o azul fosse o hidrogênio, vamos botar assim, H2, porque eu tenho duas bolinhas azuis, ó, H2O aqui, eu tenho H2O aqui, olha, eu tenho o mesmo elemento. E aí, vamos botar como se eu tivesse o HO aqui, o O2, e vamos botar que eu tivesse o CO, por exemplo, que a bolinha verde representasse o elemento químico carbono. Então, eu tenho, olha, um elemento aqui, outro elemento aqui, 2 elementos, outro elemento aqui, 3 elementos, e essa daqui é igual a essa. Então, esse eu tenho o quarto elemento. Foi? Fechou? E aí, quantas substâncias eu tenho? É o mesmo esquema, eu tenho uma aqui, essa daqui é igual a essa já é diferente, essa é outra, eu tenho 4 substâncias também. Foi? Tranquilinho? Então, vamos passar. Aí eu venho e falo de matéria. Eu entro especificamente na matéria química. E quando eu falo de matéria, eu posso falar tanto da substância quanto da mistura. Se eu falo, deixa eu aumentar aqui, deixa eu descer mais um pouco. Se eu falo de substância, que a gente também pode encontrar nos livros como substâncias puras, eu posso falar que eu tenho a substância simples e a substância composta. E quando eu falo de misturas, eu falo que eu tenho a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Vamos voltar. Se eu falo de substâncias simples, eu falo que eu posso ter uma substância formada pelo mesmo elemento várias vezes. Como, por exemplo, o gás oxigênio, ele é representado por O2. O gás ozônio, ele é representado por O3. Quando eu falo que eu tenho elementos iguais formando uma substância, eu falo que eu tenho substâncias simples. Quando eu tenho substâncias formadas por elementos diferentes, eu falo que eu tenho substância composta. Como, por exemplo, o gás carbônico. O monóxido de carbono, CO. Eu tenho um átomo de carbono, um elemento químico, e um átomo de oxigênio, outro elemento químico. Então, eu tenho, olha, 2 elementos químicos diferentes, ligados entre si. Se eles estão agindo juntos, eu já falo que ali eu tenho uma substância composta. A água. A água é uma substância composta. 2 átomos de hidrogênio, um elemento químico, e um átomo de oxigênio, outro elemento químico, H2O. Então, eu tenho vamos botar assim, 2 elementos, sigam, 2 elementos diferentes, 2 elementos químicos diferentes. Óbvio que nessa ligação eu tenho 3 elementos químicos. Tenho, vamos botar assim, 3 vezes, posso até falar 3 elementos químicos. Eu tenho hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, sendo que o hidrogênio aparece 2 vezes. Então, desculpa, eu tenho 2 elementos químicos, sendo que um deles aparece 2 vezes, 2 átomos, vamos botar do mesmo elemento químico, e um átomo do outro elemento químico, oxigênio. Tudo bem? Eu falo que elementos químicos diferentes ligados entre si, substância composta.
elementos químicos iguais, ligados entre si, ou ele puro, eu tenho uma substância simples. E quando eu falo de misturas? Quando eu falo de misturas, eu falo, por exemplo, a água com sal, água com açúcar, é sempre um exemplo clássico. Se eu falo da água misturada a açúcar, sendo o açúcar não contendo excesso, ele sendo diluído na água, aí eu falo que eu tenho uma mistura homogênea. Visualmente, eu vejo somente um componente. Foi? Quando eu venho e falo lá da água e óleo, outro exemplo clássico, né? Água e óleo. O óleo se desfaz, o óleo se dilui na água, se mistura a água? Não se mistura. Se você pegar um copo e colocar água com óleo, a água vai ficar embaixo e o óleo em cima. Você consegue visualizar duas substâncias ali, dois componentes, vamos colocar assim. Se eu visualizo dois componentes, eu já falo que eu tenho uma mistura heterogênea. Vou colocar o exemplo aqui, olha. Aqui, peraí, substância... Ah, coloquei aqui, ó. Substância simples, tá vendo? Só as bolinhas azuis, por mais que elas apareçam duas ligadas e formando vários conjuntos, eu tenho aquele mesmo elemento. Aqui eu já tenho diferente, ó. Bolinhas azuis ligadas à bolinha amarela. Aqui, ó, vamos, por exemplo, aqui que sejam hidrogênios. Dois átomos de hidrogênio formando aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Só que eu estou falando somente do hidrogênio. Quando eu venho e coloco aqui, ó, os dois hidrogênios ligados a um oxigênio, por exemplo, que a bolinha amarela seja oxigênio, eu já falo que eu tenho elementos químicos diferentes ligados entre si. Se eles estão ligados, eu falo da substância composta. Aqui eu desço mais e coloco aqui para vocês, ó. Eu coloco aqui de novo, ó, substância pura, que pode ser simples ou composta. Substância pura, material formado por moléculas quimicamente iguais. Eu bem coloco aqui também, porque vocês podem ver esse exemplo clássico, assim, vamos botar assim, essa característica, né, esse slide, vamos botar assim, né, esse modo de representar substâncias simples e compostas. Aqui, conceituo também para você, ó, substância simples. A substância simples é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico e é classificado como substância pura simples ou substância simples. Foi o que eu falei para vocês. Porque vocês podem, quando vocês forem estudar, se vocês quiserem pesquisar no Google aí, se vocês colocarem substâncias simples, substâncias compostas, ele pode aparecer também para vocês como substâncias puras, simples e compostas. Aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, são o mesmo elemento químico que apareça, ó. Aqui eu botei, ó, gás oxigênio. Aqui, gás ozônio. São substâncias diferentes, porém formadas, ó, pelo mesmo átomo, pelo mesmo elemento químico, desculpa. Somente a quantidade de átomos que muda, mas continuam a ser substâncias simples ou substâncias puras, simples. Mais embaixo, eu coloquei, olha, as substâncias... Deixa eu descer. As substâncias puras compostas ou substância composta, ó. Conceituo também. É quando as moléculas de determinadas substâncias são formadas por dois ou mais elementos químicos. Ela é classificada como substância pura composta ou substância composta. Aqui, olha, ácido clorídrico. Eu tenho o H aqui está errado, tá bom, gente? Não é HC, é HCl. O L ficou aqui embaixo, desculpa. Aqui também o L desceu, ó. O H é um elemento químico, o Cl é outro. Aqui eu tenho dois elementos químicos interligados. Se eu tenho dois elementos químicos ligados formando uma substância, essa substância é substância composta ou substância pura composta. NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o sal que a gente usa na nossa alimentação, na nossa comida. Sódio, Na, e o cloro, outro elemento químico. Outro exemplo clássico, ó, CO2, aqui, ó, gás carbônico e água.
Tudo isso são substâncias compostas ou substâncias puras compostas. Aqui, representei o maior tamanho. Aqui eu vou passar depois o dever para vocês. Aqui eu botei outro esqueminha para vocês, ó. Substância pura, material formado por moléculas quimicamente iguais. Podemos falar substâncias puras simples e substâncias puras compostas, ou composto químico também. Aqui um outro conceito. E aí eu venho, ó, substância simples. É formada por átomo de um mesmo elemento químico. Substância composta, coloquei em verde aqui para vocês, ó, jamais esquecerem. Substância composta ou substância pura composta é formada por átomos de elementos diferentes. Coloquei aqui, olha, deixa eu descer mais, ó. Gás oxigênio, H2. Gás hidrogênio, desculpa, gás oxigênio, desculpa, O2. Gás hidrogênio, H2. Gás ozônio, O3. Fósforo branco, P4. Ou seja, são todos que falamos, vamos botar assim, do elemento químico, que ele seja representado por vários átomos, que ele seja composto, formado por vários átomos, mas é o mesmo elemento químico, que eu tenho 10 átomos daquele mesmo elemento químico, eu falo de substâncias simples ou substâncias puras simples. Se eu falo de 2 ou mais elementos químicos diferentes, aqui, ó, água, ó, H, 2 vezes, 2 átomos de H, e mais um de oxigênio. Eu estou falando do hidrogênio e oxigênio. Eu estou falando de elementos químicos diferentes. Eu estou falando de substâncias compostas. Amônia, NH3, o nitrogênio e o hidrogênio. Gás carbônico, CO2, ou também o monóxido de carbono, CO. Eu estou falando de 2 elementos químicos. Ácido sulfúrico, H2SO4. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, porque esse númerozinho que vem aqui embaixo, ó, significa a quantidade de vezes que ele aparece, tudo bem? Ó, H2S, ou 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo somente de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Ou seja, eu falo que eu tenho, aqui, por exemplo, eu tenho 3 elementos químicos distintos, por mais que eles apareçam várias vezes. Várias. Um aparece 2, outro aparece 4. Ureia. A ureia, eu tenho 4 elementos químicos diferentes. Ó. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho nitrogênio e eu tenho oxigênio. Eu tenho 4 elementos químicos diferentes. Ó. Então, eu tenho uma substância pura composta. Tudo bem? Aqui. Ficou alguma dúvida? Não se descabele. Reveja o vídeo, vamos fazer dever, vamos ficar fazendo essa troca. Se você tem dúvida, por favor, pesquise, reveja, leia, releia, não deixe, não se descabele e nem desanime. Tudo bem? Vamos estar juntos nessa. Um beijo, até o próximo vídeo. O próximo vídeo iremos fazer dever e veremos também, deixa eu lembrar, nós vimos substâncias químicas, substâncias puras, simples e compostas. Nós vamos ver misturas homogêneas e heterogêneas. Tudo bem? Um beijo e até a próxima.